Pronto para mais um combate. Vamos lá, esse é o canal Combate com Oração, estamos no Evangelho do Dia. Vamos rápido, porque esse tem que ser sempre um vídeo breve, né? A palavra de hoje está no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um só jota da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor do reino dos céus. Mas aquele que guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Com isso, que foi tido aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pela justiça do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aqueles que disser a seu irmão, raça, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser... Caramba, gente. Tô ficando cego. Louco será condenado no fogo da hiena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e lembrares que teu irmão tem algo contra, deixa a tua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não suceda e te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes que tendes pago um só centavo, o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eis que, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o. Lança-o fora, lança-o longe de ti, porque é preferível perder um só dos seus membros do que o corpo todo será lançado na hiena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti. Porque te é preferido perder-se em um só dos seus membros do que o seu corpo inteiro seja lançado à hiena. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dá-lhe como divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeitar a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que se desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Ouviste ainda que foi dito aos antigos, não jurarás falso, não cumprirás para com o Senhor os teus ensinamentos. Eu vos digo, não jureis de modo algum pelo céu, porque é o trono de Deus, pela terra, porque é o escabelo dos seus pés,
nem em Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Amém? Irmãos, é uma palavra grande, né? Já chegamos a 5 minutos e tem pouco a dizer. Vamos ver. Porque Jesus ele dá várias e várias admoestações, né? Duras, né? Mas duras não é uma palavra boa para Deus. Admoestações, ele dá assim. Chama a nossa atenção, né, para algumas coisas que têm a ver com a lei antiga. Ele mesmo diz: eu não vim ser uma nova lei. Eu vim por a lei antiga a imperfeição. Mas assim, em base nisso, né? Mas, por um outro lado, Jesus diz, né, que nós não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça. Isso é tornar a lei perfeita. Porque antes nós estávamos sob a condenação do pecado. Agora, Jesus venceu o pecado. Nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Nós estamos sob a graça de Deus. Mas isso não nos faz livres da lei. Jesus morreu por nós, para que sigamos os seus mandamentos, os novos mandamentos, para que levemos uma vida digna da qual fosse chamado, a santidade. Talvez nós não estamos sob a lei, mas sobre a graça. Mas por estarmos sobre a graça, precisamos estar sobre a excelência da graça. E isso é a santidade. A excelência da graça é buscar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sobre a graça, o Novo Testamento, é muito mais fácil de viver do que aquilo que está no Antigo Testamento, que eu nem tenho ideia de como é viver no Antigo Testamento. De como é aquelas 600 e poucas leis de Levítico, além dos 10 mandamentos, né, que Jesus está me colocando aqui. Ele pontuou algumas coisas, o adultério, desejar a mulher do próximo. Ele colocou aqui não jurar falsos testemunhos, né? A primeira que ele colocou aqui. Mas não matarás, né? Tá aqui. Aqui tem algumas leis citadas da antiga. Lógico, não matarás permanece da antiga. Porque a vida é um dom supremo de Deus. É uma graça dada por Deus. Eu ceifar essa graça antes do seu momento certo. Porque nós vamos morrer um momento ou outro. Porque embora estamos sob a graça, nós estamos ainda também dentro da carne. E a carne diz respeito ao pecado. Então nós vivemos o pecado. Então, irmãos, a grande verdade da nossa vida, do nosso coração é lutar. Quando nós falamos de comunhão dos santos, a gente vê os santos, a vida dos santos, aquilo que eles viveram. Foi uma vida buscando a dignidade do céu. Você pensa que eles não pecaram? Como eu falei, Santo Agostinho teve uma vida inteira de pecados. E foi sobre a oração da mãe dele que ele mudou. Como falei já a história de Moisés, que matou um egípcio, que foi incrédulo na hora de entrar na Terra Prometida. Pedro negou a Cristo 3 vezes, e falei já um monte de pecados de Pedro aqui. Davi cometeu adultério. Ou seja, qualquer santo que você buscar na palavra ou na vida deles mesmos de santos, eles têm uma vida normal. Só que o diferenciamento, a diferenciação é que eles buscam a dignidade em Deus. Cai como eu, como você, sim. Mas o problema não é a forma de cair, mas a forma de se levantar e voltar a levar a Deus e viver nessa graça. Então aqui Jesus ele mostra verdadeiramente isso. Eu não vim ser uma nova lei. Porque Deus é um só. Deus não se contradiz. Mas a partir do momento que Jesus vence a própria lei,
antiga, porque a lei antiga do Antigo Testamento, ela estava fincada, ela estava baseada no pecado. E Jesus vence o pecado. Então, porque a gente não tinha o demônio simplesmente lá, ele nos tirou a graça de se salvar. Lá com Adão e Eva. Mas Jesus vem e vence vence o pecado. Vence todas as coisas. Então nós já não estamos mais sob o jugo do pecado, porque Jesus já venceu isso. Como homem, não como Deus. Nós estamos sob a graça de Deus. Sob a graça de Jesus. Isso está escrito, Paulo já escreve isso. Mas se nós comportemos como verdadeiros filhos de Deus. Outrora eras trevas, hoje sois luz do Senhor. Gente, passei um pouco, tá? Que Deus abençoe. E até a próxima. Fiquem com Deus. Poderia ir além, mas não dá. A gente tem aqui um propósito para esse tipo de vídeo. E chegamos aqui. Mas tá bom. Fica com Deus. Tchau, tchau.